Sejam todos muito bem-vindos a essa segunda edição do Pensar Contabilidade. E eu estou com a incumbência aqui de falar um pouco de planejamento tributário, mas falar um pouco do planejamento tributário com o objetivo de ampliar a nossa visão do que realmente é planejamento tributário. Vamos dar início hoje, vamos dar início aqui à nossa palestra, que tem como tema principal planejamento tributário com foco na gestão baseada em valor. Nós vamos tentar aqui discutir e quebrar alguns paradigmas em relação à visão dos tributaristas em relação ao planejamento tributário. Nós vamos tentar promover aqui uma visão muito mais ampla, uma visão holística do planejamento tributário. Não vamos reduzir a nossa visão apenas à redução de carga, de ter planejamento tributário como redução de carga tributária. O objetivo final não é esse. Até porque o planejamento tributário, eu posso ter a redução da carga tributária, contudo, esse benefício não ser visto na margem operacional das empresas, bem como não ser visto no valor das empresas. E nessa palestra nós vamos ter a oportunidade de discutir sobre isso aqui. Nós vamos ter a oportunidade de aumentar a nossa visão sobre planejamento tributário. Então, planejamento tributário com foco na gestão baseada em valor. Aqui é um pouco da nossa vida profissional. Eu sou mestrando em Contabilidade e Finanças pela FUCAP, a Business School, pós-graduado em Contabilidade e Controladoria pelo UNIP, sou bacharel em Ciências Contábeis, sou contador de formação, auditor independente com registro no CNAE do CFC, né, tanto como QTG geral, na prova da CVM, bem como no registro do Banco Central. E também sou auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários. Sou professor efetivo da Universidade Federal, ou seja, nós temos uma vivência tanto prática, como nós também militamos na área acadêmica. E a junção, a fusão dessas duas áreas é importantíssimo para qualquer profissional. Sou também delegado e representante do IBRACON, na Paraíba, e consultor, e a gente é consultor e instrutor de vários cursos e treinamentos em todo o Brasil. E estou tendo a oportunidade, pelo convite, de estar aqui na segunda edição desse evento fantástico, que ninguém pode perder um evento de uma natureza como essa. O primeiro foi sucesso, o segundo será ainda um sucesso ainda muito maior. O Pensar Contabilidade ele tem uma proposta totalmente diferente de muitos eventos que vêm sendo colocados para os profissionais de contabilidade. Nós estamos querendo, como nessa palestra, pensar realmente contabilidade na sua essência. Quando a gente também está falando aqui de planejamento tributário, e não deixa de envolver contabilidade, mas nós também estamos querendo que nós pensar o planejamento tributário na sua essência. Desde o seu conceito, quais são os seus objetivos, e para saber se nós profissionais da área de contabilidade e de outras áreas jurídicas também, estamos realmente alinhados com o conceito de planejamento tributário, e numa visão muito mais ampla, não focando apenas a redução da carga tributária, mas também esse benefício na margem operacional, que ele seja, que você consiga realmente retratar esse benefício, você consiga enxergá-lo na margem operacional da empresa. E nós vamos ver que, às vezes, eu reduzo carga tributária, só que não tenho essa redução da carga tributária, não se espelha no lucro, não está refletida no lucro. Bem como, às vezes, eu tenho uma redução da carga tributária, tem uma redução tem um aumento realmente da lucratividade, da margem operacional, contudo, gera desvalorização da empresa. E nós temos que realizar um planejamento tributário que ele, primeiro, reduza a carga tributária, que reflita isso na margem operacional, só que reduzindo o risco para não diminuir o valor da empresa. Por isso que a gente está trazendo aqui a gestão baseada em valor. Então, o nosso planejamento tributário está baseado em valores. Está baseado em a gente realizar um planejamento tributário que garanta a redução da carga, garanta o aumento da margem operacional, mas também que aumente o valor da empresa, através da otimização de risco. Ok? Então, a nossa agenda para hoje são alguns aspectos conceituais altamente necessários para que nós possamos explorar com profundidade essa visão holística do planejamento tributário, requisitos do planejamento tributário, né? Fases do planejamento tributário e reorganizações operacionais, algumas técnicas que nós vamos colocar aqui de reorganizações operacionais, reestruturações societárias, vamos colocar aqui técnicas de reestruturação societárias. Contudo,
o tempo é muito curto que nós possamos aqui efetivamente ter um debate maior sobre essa nossa agenda de hoje. Essa nossa agenda ela é aprofundada no curso de recuperação de créditos fiscais, na disciplina de planejamento tributário. Lá, sim, lá nós temos um tempo para detalhar todas as técnicas, quais são as ferramentas que nós, planejadores tributários, utilizamos na execução do nosso trabalho, os cases de maiores complexidades. Então, nesse momento, lá no MBA, é que você vai poder realmente ter sentir efetivamente preparado para fazer o planejamento tributário, para ofertar esse serviço para o mercado. Ok? E, por fim, nós vamos discutir o que é essa tão famosa gestão baseada em valor. Então, alguns aspectos conceituais. Primeiro, é a questão de planejamento tributário. Planejamento tributário é o processo de escolha de uma ação, que ela é não simulada, ela não é inventada, ela não é uma ilação, e ela é feito automaticamente anterior à ocorrência do fato gerador. Planejamento tributário, um dos seus requisitos é que ele seja feito anterior ao fato gerador. Caso isso não aconteça, não estamos tratando de planejamento tributário, estamos tratando de crime, de uma evasão fiscal. Então, na sua essência, o planejamento tributário ele é realizado antes da ocorrência do fato gerador, visando direta e indiretamente a economia de tributos. Esse conceito aqui, talvez, esteja muito limitado à economia tributária. Só que o conceito de Greco ele é muito mais amplo, e é o que eu trago para nós fazermos uma reflexão. Planejamento tributário não se trata apenas de economia de tributária, a redução da carga tributária. O planejamento tributário ele é muito mais amplo. E aí, por ser amplo, é necessário também que a visão do planejador seja uma visão holística, uma visão sistêmica. E ele precisa se preparar, porque dele será exigido vários conhecimentos, e não apenas o tecnicismo tributário, de conhecer da legislação tributária. Isso é um dos requisitos para ele, um dos seus predicados. Mas ele precisa entender do negócio do cliente, ele precisa entender de finanças, porque qualquer planejamento tributário que nós venhamos a propor aos nossos clientes vai influenciar na área financeira. Então, quando a gente fala de planejamento tributário, de uma visão holística, não está limitado apenas à redução da carga tributária. Planejamento tributário ele vai muito mais além, ele é muito mais amplo. O planejamento tributário, na verdade, numa visão holística, ele tem um objetivo de, primeiro, otimizar a carga tributária. Beleza. Contudo, eu não tenho que olhar apenas, eu não posso de forma limitar a minha visão para reduzir apenas carga tributária. Porque, às vezes, quando eu faço isso, eu esqueço da empresa como um todo, da complexidade que é uma operação empresarial. E eu me esqueço que se talvez eu mude o planejamento tributário, isso vai gerar um impacto na operação da empresa. Às vezes, por exemplo, eu quero modificar a empresa de um lugar para o outro para ter um benefício fiscal, só que vamos raciocinar. Essa mudança vai haver efeitos? Pode sim haver efeito. Pode haver efeito na cadeia produtiva, ou seja, pode haver efeito que efetivamente vai ficar um custo logístico maior para você comprar dos seus fornecedores e automaticamente entregar aos seus clientes, tanto na logística reversa também. Possa ser que você tenha dificuldade para onde você vai, que tem esse município tem um determinado incentivo, que você tenha dificuldade de contratar pessoas qualificadas para a tua operação. E aí vai gerar um custo maior, porque você vai ter que trazer pessoas de fora. Então, eu não tenho que olhar apenas para a redução da carga. Eu tenho que olhar também para a otimização operacional do negócio, do custo fixo, de como o negócio ele é realizado. E eu tenho que buscar eficiência, porque às vezes eu reduzo carga e aumento o custo operacional. Então eu não fiz nada. Eu só fiz enxugar gelo. Então nós temos que olhar para a operação. E para olhar para a operação, você precisa conhecer do business. Você precisa conhecer do negócio. É o primeiro ponto. Vai fazer um trabalho de planejamento tributário, você, numa empresa de ônibus, você conhece do negócio, empresa de ônibus, do transporte intermunicipal e interestadual, quais são os custos, como é que se dá a operação, quais são os riscos da operação. É necessário que a gente tenha uma visão muito mais ampla.
E não só olhar para a parte operacional, porque eu conheço do negócio na parte operacional, mas qual é o desenho, a sustentabilidade, a estrutura de capital que financia essa operação? Se eu fizer essa otimização da carga tributária, quais são os efeitos que vão gerar nas finanças dessa empresa? Por exemplo, normalmente quando eu reduzo carga tributária, eu vou reduzir a margem de contribuição, eu vou reduzir a margem de contribuição para ficar mais competitivo no preço. Isso vai aumentar o meu volume de venda. Aumentando o meu volume de venda, talvez aumente a minha necessidade de capital de giro. E em vez de eu estar fazendo essa empresa economizar, eu vou economizar, só que ela vai entrar em efeito tesouro, a gente vai ver lá na frente o que é isso. Do modelo Ferrier, avalia muito isso, entrar em efeito tesouro, ela vem a falir primeiro na área financeira, mesmo tendo uma grande performance operacional, uma grande performance econômica. Então, eu tenho que olhar para a otimização tributária, qual o reflexo disso na operação? Eu tenho que garantir que ou eu tenho o mesmo custo que eu vinha antes da minha operação, ou efetivamente eu tenho uma eficiência na minha operação. Então, para isso, existe toda uma situação de conhecer o negócio, de conhecer de processos, de reduzir a questão de retrabalho, de reduzir custo na medida operacional. Precisa entender a cadeia produtiva, porque isso pode impactar a cadeia produtiva. Eu preciso conhecer os fornecedores e o que é que impacta na cadeia produtiva desses fornecedores. E, por fim, gente, um planejamento tributário, quando a gente fala de otimização tributária, quando a gente fala de otimização financeira e otimização operacional, nós estamos ali garantido apenas que a redução tributária vai espelhar na margem operacional. Mas um planejamento tributário holístico, ele não tem que ter só essa visão. Porque, às vezes, eu consigo ter uma otimização tributária, uma otimização operacional, uma otimização financeira, mas à base de um risco alto, de um planejamento tributário agressivo. E isso pode trazer com que eu tenha passivos contingentes. Empresas que correm mais riscos, vão impactar automaticamente no valor dessa empresa no mercado. Por quê? Os seus passivos contingentes vêm a colaborar com a redução do seu valor, apesar de ter lucros satisfatórios. Mas a troco de quê? Qual o preço que você está pagando para ter essa redução da carga tributária e aumento da tua margem operacional? Talvez você esteja pagando com o valor da tua empresa. Por isso que muitos empresários, quando vão querer vender empresa, não vale nada. Ah, mas a empresa dá lucro, mas não vale nada, porque todo o lucro que ela está dando vai devolver lá na frente. Quando você compra um negócio, você compra com a capacidade de gerar fluxo de caixa futuro. Olha como uma coisa é tão maluca na hora do planejamento tributário. Se eu fizer um planejamento tributário e não ter uma previsão de reinvestimento, quanto menor o tipo de reinvestimento daquele lucro que está sendo tributado, automaticamente também influencia o valor daquela empresa no mercado. Porque se uma empresa diminui, ela tem uma política de reinvestimento baixa, isso quer dizer que os fluxos de caixa futuro dela também serão baixos, serão menores. Isso vai influenciar no seu valor pela técnica de valuation, pela técnica do fluxo de caixa descontado. Então, o que eu vim propor hoje aqui para vocês, meus amigos, foi uma visão diferenciada, uma visão mais ampla. Vamos pensar fora da caixa. Vamos olhar uma visão 360 graus. Até porque a gente tem que observar o seguinte: parece que o brasileiro ele só faz as coisas quando é obrigado, né? Então, assim, às vezes não olha de forma muito prudente no planejamento tributário, querendo correr altos riscos. A gente tem que entender que o planejamento tributário ele não é facultativo para as empresas, não. Ele é obrigatório. As leis já estabelecem a obrigatoriedade, bem como responsabiliza o administrador da companhia. Em diversos países desenvolvidos, o Brasil não acontece isso, as empresas realizam seu planejamento tributário e automaticamente fornece a SEC, lá, a CVM de lá, né? Como também a CVM de outros países, fazendo essa analogia, oferecem para que elas validem o planejamento tributário. Por quê? Porque sabe que isso vai impactar no valor das ações, no valor das empresas. Se o planejamento tributário for de alto risco, essa empresa poderá vir a falir lá na frente. E as pessoas que compraram os papéis dessas empresas, o mercado pode ter
um impacto grande no mercado. Então, a gente tem que começar a abrir os nossos olhos e observar que daqui a algum tempo, e o Brasil copia tudo, né? O Brasil copia tudo dos Estados Unidos, daqui a pouco o planejamento tributário será ofertado à CVM para validação desse planejamento tributário. Então, é muito interessante que a gente comece a observar esse novo nicho de mercado. Como o planejador tributário, ele já está em alta. Por que ele já está em alta? Nós sabemos que uma das grandes, digamos, os custos mais relevantes dentro de uma empresa são os custos tributários. Então, ele já está em alta, ele já tem a relevância dentro do processo, na obtenção de lucro. Contudo, agora a relevância dele vai ser olhando para o valor da empresa, garantir a maximização do valor dessas ações. Porque empresas que não terão seus planejamentos tributários aprovados pela Comissão de Valores, validados pela Receita Federal, por exemplo, automaticamente perderão os seus valores, que no futuro vai ser divulgada essa informação. E como é sempre no mercado, primeiro você faz isso de forma espontânea, depois vem a marreta lá de cima para baixo, fazendo a obrigatoriedade. Mas as empresas que saírem na frente e validarem seus planejamentos tributários, divulgarem esse planejamento tributário, estarão implicando para o mercado aumento do valor daquelas ações. Tá? Então, a gente precisa prestar bem atenção nisso. Então, ó, não é facultativo, ele é obrigatório. E as grandes corporações, hoje, já existe um comitê, só que esse comitê ele não é externalizado. Esse comitê ele sempre fica ali dentro da diretoria, gerando informação para a diretoria, para o conselho de administração. Contudo, essas informações não são refletidas para o mercado, porque parece que os agenciadores não querem, até porque os agentes ele tem a questão do conflito de agência, ou seja, ele tem interesses próprios e se ele for muito agressivo no planejamento tributário, mostrar uma agressividade, e hoje já tem modelos que avaliam essas agressividades tributárias, e essa agressividade tributária está impactando automaticamente na visão. Imagine quando isso for divulgado de forma, digamos assim, uma validação ou não do planejamento tributário ofertado pelas empresas à Receita Federal, né? Então, ó, requisitos do planejamento tributário. O que é necessário para fazer um planejamento tributário? O fundamental, momento anterior ao fato. Depois, estamos falando de crime, estamos falando de evasão fiscal. Interpretação restritiva de benefícios. De benefícios. Na verdade, interpretação, aqui a gente não só falar de benefícios especificamente e alguém achar que é só benefício fiscal. Não. A gente está falando aqui da interpretação literal da norma. O artigo 111 do Código Tributário Nacional, se eu não me engano, ele diz que não existe interpretação por analogia. A interpretação tem que ser literal. Então, não existe que a empresa venha efetivamente a buscar, dentro de fatores interpretativos, né? Fatores interpretativos, gerar para si um entendimento específico que não seja ainda validado. Então, a interpretação tem que ser literal. O planejamento tributário não é só... Olha, gente, como eu disse, não é só olhando a redução da carga, não. É olhando tanto a margem operacional como também o valor da empresa. E você pergunta para mim, Fábio, como é que... Tudo bem, eu consigo ali pelas demonstrações observar o aumento da margem operacional, redução da carga, aumento da margem. E como é que eu consigo observar o valor da empresa? Aí, utilizando uma técnica de valuation, que é a mais consagrada, que é o fluxo de caixa descontado. Através dela, você pode acompanhar, através da sua gestão baseada em valor, quais as ações que você está tomando, as decisões que vocês estão tomando e qual o impacto disso no lucro, como também no fluxo de caixa futuro dessa empresa. E quem compra uma empresa, compra pela capacidade dela gerar fluxo de caixa futuro. Tá? E aí, a adoção de substrato econômico. Gente, não existe constituir empresas que não tenham substrato econômico para vocês se apoderarem de crédito, ou se vocês para passarem imóveis para fugir do ITBI, sem que aquela empresa efetivamente ela tenha vida econômica. Então, se não tiver, porque ela vai ser uma simulação. E simulação não é planejamento tributário. Muito cuidado com isso. A gente observa, às vezes, muitas maluquices que são feitas, que isso aí, no direito, a gente chama de abuso da forma. A Receita Federal está derrubando todos esses planejamentos tributários com a teoria do abuso da forma.
Então, nós precisamos ficar ligados. Quando a gente vai fazer um planejamento tributário, meu planejamento vai ser com base antes do fato gerador. Vou fazer um planejamento tributário com a interpretação restritiva da norma. É literal, não existe. Até porque nosso sistema jurídico ele é Code Law, ele não é como Law. O Code Law está codificado especificamente, ou seja, se eu quiser abrir aquela porta, eu vou ter uma lei que diga como é que eu abro aquela porta, levante, dê tantos passos para frente, levante seu braço, pega na maçaneta, rode a maçaneta, pronto. Eu vou ter uma lei, a gente vem assim. E na área tributária é do mesmo jeito, a interpretação tem que ser de forma literal. E aí você diz, Fábio, você é muito conservador, mas o conservadorismo está presente na questão do valor da empresa. E aí você, com uma interpretação literal, e a gente sabendo que nós estamos no direito privado, e o que não está escrito é porque pode, nós precisamos entender quais são as lacunas. E aí é muito comum a gente não observar essas lacunas, e essas lacunas são as verdadeiras oportunidades. Então, por exemplo, empresa de ônibus, que o transporte dentro do município é ISS, e o transporte intermunicipal é ICMS. Mas aí o governo soltou uma norma dizendo que, por exemplo, aqui na Paraíba, região metropolitana, que são as cidades circunvizinhas, é tudo um único município para o ICMS. Então, eu fiquei no limbo tributário, nem pago ISS, né? Porque se trata de intermunicipal e não intramunicipal, porque é de João Pessoa para Santa Rita para Bahia. E lá ele disse que, para ele, município é região metropolitana. Então, para ele, é um único município. Então, encontrei uma lacuna ali. Então, eu nem pago ISS, nem pago ICMS. Então, a gente precisa prestar bem atenção na legislação, olhando a legislação de forma bem literal, bem como observar nessa parte literal, bem como na omissão da legislação, porque o artigo 118 não existe cobrança de tributo que não esteja prevista. Ou seja, não existe fato gerador de um determinado tributo se não tiver previsto lá. Então, eu não posso, nem eu posso fazer por analogia, muito menos o governo pode tratar por analogia. Ah, mas por analogia poderia ser isso. Está lá vedado no artigo 118. Então, vamos ter bastante cuidado em relação quando nós formos encarar um planejamento tributário. E aí, é uma questão de consciência, saber que é feito antes do fato gerador, tem que toda a adoção de reestruturação societária ou reorganizacional tem que ser com a adoção de substrato econômico, efetivamente, tem que ter propósito econômico, a interpretação tem que ser restritiva, ou seja, de forma literal, e eu tenho que fazer a utilização de lacunas. Esses são os requisitos básicos do planejamento tributário. Mas se eu for falar para vocês das fases do planejamento tributário, como é que a gente começa, Fábio? Né? Qual o início desse processo? Lá no curso nós vamos tratar de forma mais detalhada, mas aqui, como o tempo é curto, é de forma mais resumida. Primeiro, antes de tudo, um diagnóstico prévio. Não existe fazer planejamento tributário sem você conhecer da empresa. Conhecer da empresa, conhecer das políticas. Como é que ela realiza o negócio? Como é que ela faz o negócio dela? O que é que ela faz? Conhecer a atividade. Porque, às vezes, é muito comum você chegar numa empresa que está desenvolvendo uma atividade, você mudar até a atividade daquela empresa, dentro do planejamento tributário. Então, primeiro eu preciso conhecer essa empresa. Qual o histórico dela? A gestão é profissionalizada ou é não profissionalizada? A empresa tem planejamento estratégico? Porque para fazer um planejamento tributário tem que ser com base no planejamento estratégico. Ou seja, claro, porque se eu vou fazer um planejamento tributário, eu tenho que organizar a estrutura societária. E para isso eu preciso saber onde a empresa quer chegar. Onde é que a empresa quer atuar? E eu não, por quê? Porque se eu fizer hoje com a visão limitada e não olhando para o futuro, não é planejamento. E eu posso engessar a vida dessa empresa, dando uma estrutura restrita, principalmente na parte societária. Se eu não deixar ela aberta para crescimento, para alcançar os seus objetivos, eu vou reduzir, eu vou engessar e amanhã ela vai gastar muito mais para fazer outro planejamento tributário. Então, um diagnóstico prévio é fundamental. Fundamental. E a gente vai ver o que é que tem nesse diagnóstico prévio. Saber qual é a política, qual o modelo de contabilidade que é utilizado por essa empresa, qual é a estrutura atual dessa empresa,
se a gestão é profissionalizada ou não, onde está localizado, né? Quero saber o tamanho, qual o escopo efetivamente de onde está localizado. Quero saber onde essa empresa vai atuar. Eu quero saber se essa empresa tem riscos tributários na sua operação. Eu quero avaliar o controle interno dessa empresa. Porque aí eu defino as limitações do meu planejamento. O que adianta fazer um mega planejamento se o cara só quer atuar, por exemplo, na cidade onde ele está? Ele não visa ter crescimento só na cidade. Ele não quer fazer um crescimento, digamos, a nível estadual, a nível nacional. Então, se ele não quer, eu tenho que entender as limitações. Por isso que não é que nem Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. Tenho que olhar lá o planejamento estratégico para que realmente eu veja onde é que a empresa quer chegar. Qual é a missão dela, qual é a visão, o que é que ela quer ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Tudo isso vai impactar. Esse diagnóstico prévio é fundamental. Se você não fizer isso, seu planejamento tributário ele não sai do canto. Ele está fadado ao insucesso, porque aí sim eu defino as limitações, qual vai ser os objetivos desse planejamento tributário, para que eu nem gere uma Ferrari para ele, porque eu posso gerar uma Ferrari e ele andar a 30 quilômetros, mas também não posso gerar um Fusquinha, que ele quer andar a 50 e o Fusquinha só está andando a 30. Então é necessário que a gente tenha uma visão, efetivamente, de um todo, como a empresa, o que é que ela precisa modificar, porque talvez ela trabalhe e corre riscos que, se eu aumentar a estrutura dela, buscar outros benefícios, ela não consiga ofertar ao fisco a segurança devida e faz com que ela venha sofrer penalidades lá na frente por não ter controles internos, por exemplo, confiáveis que gerem a informação necessária. Aí você vai fazer a elaboração e criação de novo cenário, né? Estuda o que é que está hoje, quais são as limitações do que tem hoje, o que é que pode fazer, você vai lá e faz a elaboração. Projeta, faz as projeções, efetivamente, identificação dos novos cenários, faz o que a gente chama de teste de exposição de risco. Quando você define a estratégia, é necessário que, entenda, quem conhece mais do negócio é o pessoal que trabalha no negócio. Então, às vezes, você pode querer algo, idealizar algo estrategicamente, mas operacionalmente a coisa não, às vezes, acontece como você imaginaria. Por quê? Porque podem ter variáveis de mercado, situações na localidade que você não adentra, até mesmo na estrutura da empresa que você não conhece, que não conseguirá atender aquilo que você está propondo. Então, é nesse momento que você faz alguns testes de exposição de risco, tem que chamar todo mundo. Mas não é chamar de forma generalizada, tá? Eu sempre, normalmente, chamo por setores, pessoas, dependendo do porte da empresa, e ali eu trato numa negociação, que é a segunda parte. Alguém vai me dizer ali, o que é que você acha? Quando eu jogo o planejamento, o que é que você acha disso? E aí, vai conseguir fazer isso? Vai conseguir fazer a operação triangular? A empresa está preparada para isso? Como é que é a parte da logística da empresa? Também está preparada para isso? Para que a gente jogue no centro de distribuição? Então, isso vai tudo sendo jogado, colocado para eles, e eles vão dar o feedback. Agora, claro, tem gente que não gostam de mudança. E é normal que essas pessoas vão dizer, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Mas você vai jogando para ver o feedback, e você também tem que ter todo um processo de liderança e de convencimento com argumentações sólidas para fazer uma negociação. Porque, às vezes, isso é muito comum, a gente projeta um todo, quem conhece mais do negócio é o cliente, e depois a gente faz alguns ajustes, debate, não abre mão da essência, do que você está acreditando, da sua visão, mas também não deixa de escutá-lo e negocia. Com base, você faz a execução faz um novo, né, faz uma modificação ali dentro daquelas negociações e parte para executar. Então, quando eu faço um planejamento tributário, eu não, de forma nenhuma, eu fico apenas no planejamento. Meu contrato tem que ser de execução. Por quê? Porque se a execução não está de acordo com o planejamento, alguém vai passar nessa empresa e perguntar, quem foi que fez seu planejamento tributário? Vai dizer, foi Fábio Lira. E ele não vai dizer que não deu certo por causa dele. Ele sempre vai achar que foi por sua causa. A ideia não deu certo. E às vezes a ideia dá certo, só que os modos operantes é que estão errados e precisam de acompanhamento. Precisam de uma liderança ali, batendo o ponto, cada ponto do planejamento, porque senão ele pode se desfalerar. Então a ideia foi muito boa,
só que operacionalmente a coisa não foi construída. E isso abriu lacunas no controle interno para vários riscos. Então, junto com a economia tributária, veio também contingências. Então, eu não fiz nada. Eu só enxuguei o gelo. Então, o acompanhamento é necessário. No contrato de vocês, coloquem acompanhamento. Gente, aqui o tempo é curto, é uma discussão muito ampla, mas só lembrando que no curso a gente vê isso de forma detalhada. Então, só para a gente dar uma ideia aqui, no diagnóstico prévio, qual o porte da empresa? Eu estou tratando de uma empresa de pequeno porte, grande porte. Qual é a natureza jurídica? Ela foi feita numa sociedade limitada, uma IRE, são EIRELIs, o grupo de uma SA, então eu preciso saber qual é a modalidade, porque isso implica no planejamento tributário. Qual o quadro societário? É formado de PJs, é formado por outras pessoas físicas? Quantidade de filiais, qual o tamanho dessa empresa? Assim? Quantas filhas ela tem? Está espalhado por onde? Qual é a localização geográfica? Quantidade de funcionários impacta muito. Atividades que são desenvolvidas, quais são as atividades? Eu já cheguei em empresa que lá tinha 7 atividades no balancete. Quando eu cheguei, tinha 20. Eu enxerguei 20 formas de tributação distinta, com redução de carga. E elas estavam tudo juntas, dentro, resumidas a 7. Então, é fundamental esse diagnóstico. Não existe planejamento tributário você sentadinho na sua cadeira aí do escritório, não. Planejamento tributário, o diagnóstico é fundamental. É ali onde a estratégia vai nascer. Então, quanto mais variáveis, quanto mais você conhecer da empresa, melhor, mais chance você tem de sucesso no seu planejamento tributário. Políticas de remuneração do sócio. Como é aqui a política de remuneração do sócio? Qual é a política de reinvestimento? Quanto do lucro é destinado ao sócio, quanto do lucro é reinvestido na empresa? Opção tributária atual, análise de controle interno, ativos deteriorados, porque no lucro real eu posso fazer uso desses ativos posteriormente, se eu fizer uma mudança tributária, e utilizar ele no lucro real. Ativos como, por exemplo, perdas realmente efetivas que ocorreram na parte dos seus recebíveis. Análise do ciclo financeiro, porque eu preciso entender como é o negócio dessa empresa, não só do lado econômico, porque olhar para tributo é olhar para o lado econômico. Mas quem só olhar para o lado econômico está frito, porque quando você olha para o lado econômico, às vezes você só está pensando no lucro, no impacto dele no resultado. Contudo, qual é o impacto dele no fluxo de caixa? Se eu tenho a opção de pagar a toque de caixa, ou seja, só pagar meu imposto efetivamente quando eu tiver o recebível na minha mão, se eu tenho essa opção, por que não fazer? Eu posso aqui utilizar várias estratégias, até estratégias de reinvestimento, utilizando a área tributária para impactar menos no meu fluxo de caixa. Como? Cheguei numa empresa de ônibus, percebi que ela estava com uma frota com uma idade muito alta, um custo de manutenção muito alto. E nós fizemos, além do planejamento tributário, utilizamos o planejamento tributário com o planejamento financeiro. Por quê? O que foi que eu fiz? Nós vamos trocar todos os ônibus. Fiz um cálculo em relação ao financiamento, os juros, pedi tabela price para pagar mais juros nos 2 primeiros anos, dos 4 anos de financiamento, e apenas pouco do principal. Por quê? Porque juros é despesa. E dessa despesa, automaticamente, eu vou lá fazer uso do imposto de renda e da contribuição social. Ou seja, de 34% em cima daquela despesa ali. Então, ou seja, como eu pagava na prestação, o valor maior da prestação era os juros, porque era a tabela price, até isso, na hora de arquitetação, eu quero a price, porque eu vou pagar a pancada de juros no começo. Isso vai fazer com que eu reduza mais o meu lucro, pague menos imposto de renda e o governo esteja financiando o ônibus para mim. Boa parte desse financiamento, pelo menos nos primeiros 2 anos. E isso vai fazer uma folga financeira automaticamente no caixa da empresa. Então, entendam que você tem que olhar para a área financeira. E quando você olha para a área financeira, nessa análise diagnóstica, é muito interessante que você faça a avaliação de recuperação de crédito. Ou seja, será que a empresa vem pagando mais tributos do que necessário? Será que ela não está atenada para as decisões que foram sendo realizadas e que não for, que foram e não mais questionadas, e que elas poderiam estar recuperando esse tributo para impactar no teu fluxo de caixa futuro, para reduzir teu fluxo de caixa futuro? Então é por isso que é interessante
no planejamento, nessa fase do diagnóstico, você é levantar a possibilidade de crédito, que isso é possível, mas também você pode levantar a possibilidade de débito, que também é necessária para que você saiba o risco. Tá? Qual o modelo societário que é utilizado? É holding? Tem instituto? Então, é necessário que você entenda. E o modelo de contabilidade, que normalmente vai pelo porte da empresa, porque o modelo de contabilidade tem os seus reflexos fiscais, mas também tem os seus reflexos em termos de indicadores financeiros, que, por sua vez, vai ter reflexo na estrutura de capitais na hora que você for estruturar o financiamento dos seus ativos. Então, eu sempre faço uma brincadeirinha aqui, eu não sei se é da época de vocês, mas é o Thundercats, que era o Lion, que ele tinha aquela espada justiceira, ele diz assim, espada justiceira, visão além do alcance, ele conseguia enxergar muita coisa que não estava ali na frente dele. E é isso que eu trago como analogia para o planejamento tributário. Na hora que você for fazer o planejamento, nas fases do planejamento, tua visão tem que ser muito mais ampla. Teu conhecimento tem que ser muito mais amplo do que apenas o conhecimento da legislação tributária. Porque nesse momento, se você não tiver a tua criatividade, até onde você pode chegar na estratégia a ser elaborada, vai ter limitações. E normalmente, quando você tem aquele planejador tributário que só conhece de norma tributária, é empancado, empanca o planejamento tributário. Então, é necessário que você entenda de finanças, entenda do negócio da empresa, entenda de processo, direito, para avaliar, como a gente falou lá na... Então, ou seja, você precisa de N habilidades e competências que não apenas o conhecimento da carga da legislação tributária. É importantíssimo que você tenha consciência disso. E seja um Thundercats lá, tenha essa espada justiceira, uma visão além do alcance, uma visão mais holística. Entendam que no planejamento tributário você tem conhecimento de psicologia social. Como você vai convencer pessoas? Como você vai negociar com pessoas? Como você vai fazer com que a execução do planejamento saia, pelo menos, próxima ou de acordo com aquilo que você planejou e não saia da essência daquilo que você planejou? Claro, você precisa ter uma visão maior. E aí precisa se capacitar para isso, ou buscar profissionais de cada área, para que você efetivamente consiga produzir um produto de maior qualidade. Então, gente, vamos ter uma visão muito mais holística, muito mais sistêmica. Não podemos deixar de olhar para as outras áreas. É importantíssimo. Isso vem desde a psicologia, desde a área da psicologia social, bem como também vem para a área de finanças. Nós precisamos entender que o sucesso não está vinculado a só o nosso conhecimento específico, que nós, pelo menos, trilhamos como profissão. Nós temos que entender que o sucesso nas organizações, nas células sociais, elas necessitam de várias outras ciências. Tanto é que nas pesquisas atuais, a contabilidade, por exemplo, e finanças utilizam de várias outras teorias, teorias econômicas, teorias da sociologia, teorias da educação, teorias da psicologia, para que realmente explique alguns fenômenos que acontecem no mundo empresarial, seja na microeconomia, também seja na macroeconomia. Então, é importantíssimo que a gente tenha essa visão holística. E aí existem algumas técnicas que eu poderia falar aqui para vocês de reorganizações operacionais. Primeiro, é entender o negócio, como é que o negócio se realiza. Primeiro, que tipo de negócio é? Quais são as atividades que tem esse negócio? Então, por exemplo, eu quando fui contratado para essa empresa que eu cheguei lá que tinha 7, eu já sabia que poderia ter 20, porque eu já conhecia bem do negócio. E se outra pessoa entrasse lá, não encontraria as 20. Poderia encontrar 9, mas não as 20. Poderia encontrar só apenas o que viu, as 7, o que estava lá escrito, o que estava lá nas demonstrações financeiras. Mas como não conhece do negócio, não conhece todas as variáveis, como o negócio, a operacionalização do negócio. Não tem como eu, por exemplo, como auditor independente, auditar uma empresa que eu não conheço o negócio, como as coisas não... Se eu não conheço a operação, qual é a complexidade da operação, quais os riscos envolvidos nisso, eu não tenho como fazer uma boa auditoria. Eu aumento o meu risco de auditoria, ou seja, o risco de emitir uma opinião inadequada. Então, é necessário que você, primeiro, como é que a empresa realiza, e às vezes a gente vê que a empresa está realizando seu processo de forma inadequada,
está realizando a sua operação de forma inadequada. A gente vai ver isso aqui. O que é que a empresa está fazendo, na verdade? Né? O que é que ela está fazendo? E não seria talvez melhor mudar a atividade? Um exemplo que acontece muito isso, empresas que compravam impressora para vender. Depois observou o seguinte, tributariamente seria muito mais vantajoso a locação dessas impressoras do que a venda. E aí você pode, nessa visão, vir a propor alteração. Empresas que hoje funcionam como atacado, como varejo, e tem dentro uma condição também de funcionar como atacado dentro do seu sistema, dentro da sua estrutura. E onde é que você está funcionando efetivamente, né? Onde é que qual a localização geográfica tá coerente com os benefícios que existem, está coerente efetivamente com o teu planejamento estratégico? Isso aí é de fundamental importância. E nessas reestruturações organizacionais, você conhecendo o negócio, você consegue efetivamente melhorar. E você pode alinhar essas técnicas de reorganização operacional com as reestruturações societárias. Normalmente, não necessariamente, quando a gente vai fazer essa reestruturação organizacional, ela necessita de uma reestruturação societária. Então, por exemplo, às vezes nós temos empresas, como eu já cheguei, várias empresas dentro do grupo, só que então eu tenho o diretor para essa empresa, diretor para essa, diretor para essa, diretor para essa, setor financeiro para essa, setor financeiro para essa, setor de compra para essa, tudo separado. E isso gera um custo altíssimo de retaguarda. E se a gente tivesse aberto uma holding, onde a gente integralizaria, os sócios entrariam nessa holding, integralizaria com as ações e as cotas que eles têm dessas empresas. E essa holding, ela seria também um centro de serviço compartilhado, ou seja, toda a parte estratégica e operacional de retaguarda estaria na empresa. Eu teria apenas um diretor comercial, apenas um diretor financeiro, o financeiro operacional tanto prestaria serviço para a empresa A, B, C ou D, a contabilidade também, tudo geral, ou seja, eu reduzia custo. Porque, entenda, não adianta só pensar na redução da carga tributária se eu também não conseguir refletir essa redução da carga tributária lá embaixo. Então, eu posso fazer uma reorganização dessa operação. Eu posso fazer com que essa empresa, que hoje é varejo, e o negócio dela é varejo, mas também fazer uma simbologia como atacado também. Fazendo uma junção quanto a isso, eu consigo pegar benefícios fiscais. E consigo também criar uma outra atividade com substrato econômico, não só para as minhas empresas, mas, efetivamente, fazer uma nova reestruturação organizacional. E aí, às vezes, como eu disse, vem acompanhado de reestruturação societária, holding, quais empresas que são, qual o tipo de natureza jurídica dessas empresas. E, às vezes, eu também posso ter benefícios com a parte de reestruturação societária. Às vezes, eu tenho crédito, preciso comprar, aí eu compro uma determinada empresa, incorporo essa empresa e automaticamente tomo esse crédito específico com essa incorporação, ela passa a ser da empresa adquirente, que fez a pseudo-incorporação. Só que isso aí são técnicas, empresa veículo, que a gente chama, empresa, a gente pode utilizar a técnica de empresa veículo, de empresa filtro. Então, assim, são várias técnicas que a gente não tem hoje como detalhar tudo pelo tempo. A questão é só, hoje nós estamos aqui fazendo uma provocação a vocês para que essa visão ela amplie seu planejamento tributário. Mas a gente tem várias técnicas que no curso nós temos a oportunidade de ver isso de forma detalhada, tá? E é muita coisa. Isso aí, o nosso planejamento lá no curso, a gente vai ver que o nosso planejamento ele não é só nacional, ele também é internacional. Tá? A gente vai ver offshore, vai ver um monte de outras ferramentas societárias que nós podemos utilizar e dicas específicas para a realização desse planejamento tributário. Ok? Então, só algumas coisas. Às vezes fica condicionado com a estrutura atual do cliente. Ou a minha estrutura atual do cliente é assim, então vou permanecer assim. Não, você pode, pensando no futuro, pensando no que ele quer ser, você já deixar uma base montada para ramificar toda essa estrutura que está lá no planejamento estratégico, já está lá previsto. Então, essa parte de estrutura societária é um mundo, viu, gente? É um mundo. Eu posso pegar a operação e dividir em operações
com empresas, com sociedades realmente personificadas e fazer um misto com sociedade não personificada, ver o risco e a avaliação e ver como esse processo pode ser dado, isso tudo prevendo a economia tributária, nos casos das SPEs, para dividir o faturamento, as SCPs também, para incluir uma operação com uma modalidade tributária, outra operação com outra modalidade tributária. E aí que é a metodologia do processo, só para eu passar para vocês. Diagnóstico prévio, depois que a gente faz todo aquele diagnóstico prévio, a gente identifica quais são os tributos diretos e indiretos que aquelas atividades que estão sendo desenvolvidas. Análise da margem de lucratividade, que eu vou mostrar para vocês aqui, também uma técnica. Identificar opções tributárias disponíveis. Identificação dos incentivos fiscais que estão disponíveis para aquela empresa. Fazer uma análise do fluxo de caixa, conhecer essa empresa financeiramente, como ela financia, como é o fluxo de caixa, qual é o ciclo financeiro dessa empresa, qual é o ciclo operacional. Vamos ver se ela está sendo eficiente ou ela está fora de padrões de mercado. Definir, aí, com base nisso, a gente define uma estratégia tributária alinhada com o planejamento estratégico. Fábio, se eu chegar na empresa e não tiver o planejamento estratégico, aí, de certa forma, a gente vai fazer uma análise SWOT, que é outra técnica, para a gente identificar esses pontos fortes e fracos, para também que a gente converse para entender qual é o propósito dele, aonde ele quer chegar. Às vezes não está por escrito, mas se você conversando com a gestão, ele diz, minha visão é essa, então vamos fazer de acordo com a sua visão. Na verdade, você faz um mini planejamento estratégico. E isso também, se não tiver, que é uma coisa que eu pergunto, vai aumentar os honorários do trabalho. Escolha o modelo societário mais adequado para essa estratégia que você definiu. Faça uma análise de viabilidade operacional. É viável? Entra naquele ponto. Faz o teste de exposição e, posteriormente, faz o teste, faz a negociação para depois você formular o seu relatório final, onde vai chegar em consenso, tanto com a diretoria, bem como com todos os envolvidos na parte estratégica do planejamento tributário. E aqui é só praticamente para que a gente tenha um casezinho, né? Uma empresa, ela é da área de material de construção, ela tem 6 filiais, 4 na cidade de João Pessoa, 1 na cidade de Bahia, 1 na cidade de Santa Rita. Comércio, a atividade dela, comércio, varejista de material de construção em geral, são 120 funcionários, tinha um faturamento anual médio de 35 milhões, era optante pelo lucro presumido, tempo de atividade 35, tinha um sócio, só tem 2 sócios, Pedro e Maria, que no caso são casados, né? Planejamento estratégico, não tinha planejamento estratégico, há uma necessidade de fazer um prévio e planejamento estratégico. Ativos deteriorados, valores que eram irrelevantes de ativo deteriorado, modelo contábil, pelo porte da empresa, ele era o modelo de PME, pequena e média empresa, NBCTG 1000. Política de remuneração do sócio, aí tem a informação da política. Quais são os riscos tributários? Tinha um processo administrativo tributário na esfera estadual, que era de obrigação acessória. Isso não era de obrigação principal, não é sonegação, era de obrigação acessória. Então, quando você não cumpre a obrigação acessória, é erro no processo, é erro em controle. Quando você não cumpre a obrigação principal, não em termos de uma sonegação em si, aí nós estamos falando de uma empresa que gera risco, né? E gera risco. Não faz planejamento tributário. Na verdade, ela faz evasão. Mas é necessário que a gente entenda e o que é que ela quer para si. Risco de controle, risco nível moderado, que a gente faz uma avaliação de risco de controle através de uma matriz de risco, né? Conhecendo os controles da empresa, a gente vai por cada setor e a gente vai identificando as lacunas e que isso poderia gerar poderia gerar contingências numa nova estrutura de planejamento tributário. Patrimônio, identificamos que todas as lojas são de propriedade do sócio 1, ou seja, tudo na pessoa física, não existe contrato de locação entre o respectivo sócio e a empresa, né? Então, aqui é a estrutura da empresa, a empresa matriz, e tem as 6 filiais. E o que, para nossa perplexidade, na filial 1, filial 2, filial 3, filial 4, ele ainda tinha depósito próximo. Depósito dessas lojas. Então, ele pagava o aluguel da filial 1, filial 2, filial 3, algumas ele pagava, né? E pagava aluguel desse depósito, porque outros eram dele. E aí a gente foi olhar a estrutura financeira como é que esse negócio está sendo desenrolado pelos gestores. Será que está de acordo com os padrões de mercado? Então a gente vai fazer a gente fez uma análise da eficiência operacional dele. E aí tratar de eficiência operacional é calcular prazos, como
ele está gerindo financeiramente a empresa dele. Então, por exemplo, o primeiro prazo que a gente calcula é o prazo médio de rotação do estoque, ou seja, que é o tempo que leva da compra até o vender o estoque. E essa empresa estava levando, em média, um prazo médio de rotação do estoque 134 dias. 134 dias. E um prazo médio de recebimento da venda, ou seja, depois que vendia, em média, quanto é que, com a política de crédito que eu tenho, quanto é que eu estou vendendo? 48 dias. Então, quer dizer que da compra para realizar a minha operação, que a minha operação é comprar, vender e receber, da compra para o recebimento, nós temos um ciclo operacional de 180 dias. Por isso chama ciclo operacional. A gente compra, vende, recebe, depois compra, vende, recebe. Ciclo operacional de 180 dias. Se a gente perceber, 180 dias quer dizer que eu realizo o meu lucro financeiro no meu maior ativo, que é o estoque, que é o ativo que eu invisto para gerar o negócio, eu praticamente giro 2 vezes no ano. O investimento que eu fiz na empresa, eu giro 2 vezes no ano. Então, o meu prazo médio de pagamento, que é o prazo médio de pagar meus fornecedores, que começa da compra, eu tenho em média 67 dias. Então, deixa eu entender. Quer dizer que o fornecedor não financia nem o tempo que eu teria para vender o estoque. Ele não financia nem o tempo que eu teria para vender o estoque, muito menos para receber a venda desse estoque. Então, ó, se eu pegar meu prazo médio de pagamento, que é 67, e o total do ciclo, que é 182, eu pago antes de receber 115 dias. É o que a gente chama de ciclo financeiro. É o que a gente chama de necessidade de capital de giro. Essa empresa tem que financiar 115 dias da sua operação. Dos 182 dias, ela desembolsa primeiro, né? E tem que desembolsa primeiro 115 dias antes do seu recebimento. Então, a necessidade de capital de giro dessa empresa é alta? Não sei, porque eu tenho que comparar com o mercado. Lembra que eu tenho que entender no negócio? Será que o negócio é dessa forma? Mas que ciclo? Se isso for uma construtora, se fosse uma construtora, não era um ciclo tão alto, porque realmente tem construtora que tem muito ciclo muito mais alto que isso. Começa para construir um prédio 40 anos, só para construir seria 4 anos. Então tem que entender do negócio. Então, se eu comparo com os dados do mercado, ó, nesse tipo de negócio, eu era para estar rodando meu estoque em média 60 dias. Estou abaixo, estou muito acima do mercado. Muito acima do mercado. Prazo médio de recebimento da venda, 45. Estou ali dentro, está dentro da faixa. Meu ciclo operacional era para ser de 105 dias e não de 182. Eu era para girar 3 vezes e meia o investimento do meu estoque e automaticamente o recebimento desse lucro de forma financeira. E meu prazo médio de pagamento era 45 e eu estou a 67. Então, beleza. Estou conseguindo esticar, tá? Eu estou melhor que o mercado. Então, ou seja, no caso do prazo médio de pagamento, mas não está fazendo muito efeito para mim. Por mais que ele dilatou um pouco o seu prazo médio de pagamento, a dilatação do seu prazo médio de rotação do estoque, e aí a tua política de compra, política de estocagem, pode estar comprando errado, comprando produto que não gira, indo na conversa do fornecedor, dizendo que vai fazer, achar que vai fazer uma economia porque eu desconto, mas o tempo que ele ficou na empresa, ele paga todos aqueles meses de custo fixo e foi para embora a tua margem de lucro. Então você já percebe que o cliente ele tem um problema grande na área financeira. Ele está fora dos padrões de mercado. Se tu diminuir a margem dele para ele diminuir preço, ele vai aumentar mais ainda o giro. Mas não adianta ele aumentar o giro. Se a política de compra dele estiver errada, ele vai continuar aumentando também esse prazo médio de rotação do estoque. E o pior, vai só aumentar esse ciclo financeiro e aumentar a necessidade de capital de giro dele. E ele vem a falir. Você com a ideia de diminuir, de reduzir a carga tributária, que isso vai aumentar o lucro da empresa, só que venha falir. Olha que coisa incoerente. Venha falir financeiramente. Porque vai chegar um momento que vai chegar o vencimento do fornecedor e não tem dinheiro para pagar. E ele só tomando emprestado com o banco. E banco cobrando juros. Juros é despesa, diminui o lucro. Pode, talvez, esse lucro corroer a tua margem. Exemplo, supermercado. Supermercado, a margem é muito baixa. Posto de combustível, a margem é muito baixa. Se ele tivesse uma situação como essa, ele ia falir tranquilamente. Por quê? Porque o que ele ia pagar de juros é muito superior, efetivamente, do lucro dele que ele tem hoje sem pagando juros. Então, um posto de combustível tem 1,5%, um supermercado no máximo 2, 2,3%.
Uma taxa de juros levou isso aí. Então, a gente tem que observar, fazer esse diagnóstico é fundamental. Não é entregar aqui, ó, tu vai reduzir a carga tributária. Sim, meu amigo. Eu posso reduzir a carga tributária botando você aqui, sabotando você na área financeira. Por isso que nós não podemos ter uma visão limitada do planejamento tributário. Só olhar para um lado, nós temos que olhar para todos os lados, visão 360 graus. Em seguida, no planejamento, quais são os impostos indiretos que ele contribui, ICMS, PIS e COFINS, quais são os diretos, imposto de renda e contribuição. Vamos analisar as margens. Então, por exemplo, eu peguei essa empresa e comparei com o mercado. E a primeira margem, que a gente chama de que é a margem de contribuição, né, tá indo pela teoria do custo variável, a margem de contribuição dessa empresa, que é a margem do negócio, né, efetivamente, a empresa tem 38,35%. Olha o mercado. O mercado está 28,35%. Então, quer dizer que a minha precificação está mais alta. Eu estou praticando um preço mais alto. Ou estou praticando um preço mais alto, ou meus tributos estão mais elevados que o mercado, meus tributos indiretos. Que não é o caso. Se vocês observarem, estão pagando a mesma carga tributária lá nos tributos faturados. 7,65, 7,65. Então, se minha margem é maior, é porque meu preço, eu estou precificando para cima. Meu markup é de 1,85. Então, eu estou marcando a um valor mais alto que o mercado está marcando. O que é que isso vai acontecer? Eu não vou vender. Eu não vou alavancar operacionalmente, como eu poderia alavancar. E vai ficar empancado o meu estoque, porque a minha política de compra não está aliada com a política de venda. Estão manco. Um está comprando como vai vender muito e o outro está vendendo como vai vender pouco. Vender a preço acima do mercado é você estar fora dele. Você está fora, você vai deixar de ser competitivo. Então, eu já olhei só pelos estudos da margem, que eu estou com preço acima do mercado. E muito. Uma variação considerável. Custo fixo. Se eu comparar o meu custo fixo, está acima do mercado. 22,86. Quanto é o mercado? 9,86. Ou seja, a forma que eles estruturaram um custo fixo na empresa deles está cheia. Deve estar com excesso de mão de obra. Isso quer dizer que tem um processo muito com alto risco. Olha, cara, eu estou olhando isso, nem entrei na empresa, só vendo aqui as demonstrações. Devem estar inchado, né? Deve estar inchada aquela empresa. E aí, se ela está inchada com muita gente, é que tem muito retrabalho. Tem muito retrabalho, eu nem vi o sistema, nem olhei para o sistema. Mas aí, automaticamente, deve ser um sistema que não atende à necessidade da empresa. Que gera retrabalho e isso aumenta o risco de contingências futuras em fiscalizações. Então, eu já olhei pelo estudo da margem. Agora, interessante, ó, a minha margem de contribuição, se eu olhar só a margem final, estou igualzinho ao mercado, se eu fosse olhar a margem operacional. 15,49, 15,35. Não estou igual ao mercado. Não estou igual ao mercado. Eu estou trancado, eu posso estar fazendo mais. Eu estou eficiente no mercado na carga? Estou. Eu estou eficiente no mercado no custo variável? Na margem de contribuição? Não estou. Estou vendendo muito mais alto. Eu estou eficiente no meu custo fixo? Não estou. Então, eu tenho que mexer nessa operação. Esse planejamento tributário, antes que foi feito para ele, está gerando um custo alto fixo. E, automaticamente, ele poderia estar ganhando mais do que o mercado. Porque, entenda, o mercado está 15,35 na margem operacional. Eu estou 15,49, estou dentro. Mas o mercado, você está dentro de um volume de 35 milhões. E o mercado pode estar num volume muito maior do que o seu. Então, em valores nominais, o que sobra no caixa é muito mais do que o seu. É isso que você tem que entender. E isso é um risco para o valor da tua empresa. Porque se ela é uma empresa que está faturando, que está com uma precificação alta, a tendência do fluxo de caixa futuro dela é diminuir pela prática de decisão tomada de margem alta. Porque você está fora de patamares de mercado. Então, olha como é lindo, olha como é diferente a gente olhar só para o lado tributário. E agora nós estamos olhando a empresa como um todo, a operação como um todo.
E aí, as opções de tributação, ele podia, pela sistemática, eu podia pelo lucro trimestral, lucro real, anual, lucro presumido, trimestral, que aí eu tinha caixa e competência. Então, o que foi que eu fiz? Aí tinha ICMS, não tem incentivo para varejo, só possui incentivo para atacado. PIS e COFINS também não tinha incentivo, tipo de produto. Imposto de renda e contribuição lucro real, incentivos irrelevantes, não iam fazer muito efeito. Opa, não iam fazer muito efeito. E aí, eu fui analisar como é que essa empresa estava financeiramente, na liquidez dinâmica do modelo Fleury. Então, se você pegar esse CCL aí, o capital circulante líquido, ó, embaixo é necessidade de capital de giro, ó. O meu ainda, graças a Deus, essa empresa tem o capital de giro dela é superior à necessidade. Mas observem que a necessidade está crescendo em proporções maiores do que o capital de giro. E quando eles se cruzarem a necessidade, com certeza que a linha de tendência está mostrando isso, quando a necessidade for maior do que o meu capital de giro, eu vou entrar em efeito tesoura. É um efeito falimentar financeiro. Ou seja, vai chegar o dia de pagar o fornecedor, não vou ter dinheiro. E eu tendo lucro, 15% de lucro. Eu tendo lucro, vai chegar o dia, eu não vou conseguir pagar o fornecedor. Se você não conseguir pagar seu fornecedor, ele vai fornecer para você, a máquina para de girar. Então, entenda, olha como essa empresa ela tinha uma gestão muito ineficiente financeira. Então, o que foi que nós estudamos para essa empresa? Criação de um atacado para obtenção do incentivo. Por quê? Porque essa empresa já tinha que ter um centro de distribuição. Só que a gente percebeu o seguinte, que ela poderia ser um atacado com substrato econômico, não só fornecer para essas das empresas do grupo, mas sim para fornecer para outras empresas. E assim foi feito. Foi criado um atacado especificamente para isso, para buscar um determinado incentivo. O atacado funcionava como um centro de distribuição para as filiais, que na verdade não são filiais, era tem que ser um outro CNPJ, efetivamente, não era uma filial, porque o incentivo não permitia essa sistemática, tinha limitações para transferência. Então, nós fizemos essa criação de uma nova empresa, uma holding em cima, que automaticamente fez todo o amparo, o guarda-chuva para essas outras, um nível de blindagem maior. E na oportunidade, nós fizemos a sucessão também, nós fizemos a antecipação da legítima para os filhos, né? Com uso fruto deles, do patriarca e da matriarca. O atacado funcionava como centro de distribuição, os depósitos eram fechados, porque ele tinha esse custo fixo aí também, tinha um custo logístico muito alto. Então, a gente gerou uma eficiência na operação dele, onde tudo era pelo atacado e automaticamente era feito distribuído de acordo com a necessidade. Precisamos ter dado uma consultoria na área de compras para ele, de logística, para que ele efetivamente, o nosso planejamento tributário dê certo. Porque se ele não fizesse isso, eu não ia ter sucesso com esses incentivos fiscais. Fizemos toda uma reestrutura organizacional dele na parte de processo, reduzindo o custo. Muita gente a gente botou para fora. Por quê? Porque era excesso de gente, né? Praticamente todas as lojas, comprar para todas as lojas, um excesso de veículos para fazer essa logística. Não tinha planejamento na distribuição logística disso. Então a gente foi também, atacou isso aí. Os depósitos eram fechados para redução de custo, redução do custo logístico, como eu coloquei para vocês. O atacado optará pela modalidade de lucro real, margem baixa, porque ele não ia só fornecer para a loja, mas para as outras, né? No modelo do negócio, quando comprasse, eles se creditavam de 18% aqui nas empresas de varejo. A empresa continuarão com a modalidade do presumido, devido ao modelo do negócio, porque o lucro está nas outras empresas. O atacado fica com a baixa, o lucro vai para outra. O custo dos produtos serão reduzidos, bem como as despesas operacionais. Redução nos preços dos produtos com o objetivo de diminuir a margem e o ciclo operacional para padrões de mercado. Então, entenda, se eu só olhasse para a área tributária, eu não ia resolver o verdadeiro gargalo que essa empresa tem. Criação de uma holding patrimonial, que foi o que nós fizemos, criamos uma holding patrimonial, nessa holding patrimonial colocamos todos os bens, exceto a casa, né, que é impenhorável e aí, nesse momento, também antecipamos uma legítima para os filhos dele, e automaticamente fizemos alocação para as empresas, gerando despesa nas empresas especificamente, e fazendo uma tributação de uma carga tributária mais baixa, para alguns, não para todas, e automaticamente aqui nós regularizamos todo o processo porque dos imóveis dele, que era tudo na pessoa física, e não eram só esses imóveis, eram vários outros imóveis,
e estava lá tributando a 27,5% na pessoa física, e nós fizemos essa regularização. Então, tinha substrato econômico, não era só para empresas do grupo, era para várias outras empresas que nós locamos isso. Isso também fez com que a gente aumentasse os aluguéis, porque gera crédito de PIS e COFINS para quem loca para a gente, e por aí vai. A parte administrativa do atacado e das lojas irão para a holding de participações, ou seja, a gente reduziu todo o setor administrativo que serve a todas as lojas e empresas. Aqui foi a estrutura que nós desenhamos. E aí, o que é que aconteceu? O nosso markup saiu de 1,85 para 1,67, né? E aí a gente vem num cenário otimista, a gente já, no cenário otimista, ia ter um aumento, uma alavancagem de 10 milhões, né? Nós teríamos reduzido nosso tributo faturado para 6, de 7,5 para 6. Receita líquida, receita líquida não, o nosso custo variável, ele aumentaria, porque eu reduzi preço especificamente, e a minha margem de contribuição iria para 34, mas eu me tornava bem competitivo no preço, tá? E consegui reduzir meu custo fixo de 22,86 para 15%, aumentando minha margem, ao final de tudo, para 19%, tá? Acima de padrões de mercado, dentro daquele mesmo segmento. Isso aí no cenário moderado, e no cenário pessimista, que aí não daria certo essa operação efetivamente do que foi realizado, então deveria ser descartado. E com isso, os impactos que geraria na nossa área financeira, né? No otimista, eu saía de 134 dias de prazo médio de rotação de estoque para 84, no começo, porque eu não conseguia reduzir tanto até gerar mais eficiência na minha operação. Prazo médio de recebimento das vendas, eu ia chegar aos 30, 45, prazo médio de pagamento das compras, eu ia para 70, ciclo operacional, porque eu ia unir a compra de forma unificada, então eu tinha mais volume, conseguiria barganhar preço, bem como também prazo. Ciclo operacional sairia de 182 para 129 no primeiro momento, e ciclo financeiro sairia de 115 para 59. Então, olha o quanto eu ia reduzir nesses primeiros momentos em relação ao que foi colocado de planejamento tributário, que não pode olhar apenas para a parte operacional ou redução da carga tributária. Ou só porque aumentou o lucro. Eu também tenho que olhar com esse último ponto. O como eu aumentei esse lucro, o como eu reduzi a carga tributária, vai impactar na gestão do valor da minha empresa. Vai impactar no valor da minha empresa. Se eu fiz uma otimização da carga tributária, um aumento da margem operacional, com uma otimização operacional e financeira, e a forma que eu fiz foi mitigando o risco, o valor da minha empresa vai aumentar. Mas se eu fiz tudo isso a um custo alto de risco, o valor da minha empresa vai diminuir. Então, você que é empresário, você que é gestor, não tem que tomar decisões que maximizem apenas seu resultado hoje. É melhor você ter lucros efetivamente pactuados nas condições de mercado, para que as tuas condições de mercado, o valor da tua empresa, só venham a melhorar. Como eu disse, compra um negócio, compra pelos fluxos de caixa que aquela operação é capaz de realizar. Se minhas atitudes hoje influenciam a redução desse fluxo, automaticamente reduz o valor da minha empresa. E todos vocês que estão investindo no negócio querem que esse negócio renda. Querem que esse negócio ele tenha rentabilidade futura, tá? Então, pensem, na hora que você faz uma ação que aumenta o risco da tua empresa, ou que você faz uma ação de uma política de distribuição de dividendos mais arrojada, diminuindo sua política de reinvestimento, o valor da tua empresa cai também. Gente, eu espero que vocês tenham gostado de um tema que, particularmente, eu gosto muito, gosto de discutir, fico muito empolgado. O tempo é curtíssimo, mas espero que eu tenha cumprido aqui a minha missão e aguardo todos vocês no MBA de recuperação de créditos fiscais, onde a gente possa aqui discutir de forma profunda, com vários cases que nós trazemos para esse MBA. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Aqui são nossos contatos, estamos à disposição de vocês para qualquer hora. Entra lá no Instagram, é @Fábio_Lira Santos, que eu vou ter o maior prazer em a gente poder
fazer essa integração aí, tá bom? Um grande abraço a todos. Até mais. Fiquem com Deus.